Alô? Será que tá funcionando? 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 Alô? Ah, acho tudo certo. Ah, vamos lá, né? Tomara. Checar mais uma vez aqui, só pra não ter problema. Só tá compartilhado em um lugar. Beleza, beleza. Já é. Então, jogar. Layout não tá dos melhores, mas vamos jogar aqui um Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition. Como se não tivesse nome suficiente já, né? Não tem um roteiro, deveria ter, mas tenho preguiça. Então vamos ver se a gente desenrola alguma coisa. Ah, só dar um tempo aí pra ver se aparece alguém também. Nunca se sabe. Opa, olha o Kramericast aí. Show. Assistam, assistam não, né? Ouçam o Kramericast no Odyssey. Ah, beleza. Vou por enquanto só vou colocar aqui, selecionar uma fase. Com o que é jogar mesmo? Ubu, talvez? Pode ser. Ah, pá. Essas duas fases são interessantes. Ok. Eu tinha jogado essa no hard. O problema é que eu tô full screen aqui, né? Se é chato, vou olhar o chat. Eu sempre assumo que ninguém vai comentar nada mesmo. Mas o. Mas o. Emerald, se o som voltou aí pra você, fala pra mim se o som tá bom, tá me ouvindo bem, se tá muito alto o som do jogo. Eu baixei o som do jogo aqui em relação ao resto do sistema. Pá, historinha. Ah, esse Dubu é brabo, hein? Todo mundo deu um inseto pra ele. Por isso que se lascou. Não sei se existe alguém na comunidade, entre aspas, que seja chegado nas séries da Koei, mas eu gosto bastante. Desde que eu joguei o Warriors Orochi no PlayStation 2, eu fico acompanhando, principalmente Dynasty Warriors, né? Que eu gosto mais da história do que do Samurai Warriors. Pá, com quem que eu vou jogar? Shengon que tá level 41. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu não vou usar esse aqui. Será que dá pra... Ué, é muita arma, personagem. Nossa, compatibilidade zero, né? Mas seria legal deixar ele com a arma do Guan Yu também. Será? Vou usar. Arma 2.
Ah, o problema é que o leque é do Zanfei, né? Será que ele tem uma outra? Tem Cloth? Não. Isso é interessante. É... Cadê a arma do Imai? Ué? Onde acho? Passei já? Ah não, tá aqui. A compatibilidade é baixa. Deixa essa mesmo. Vamos ver aqui. Opa, show. O som tá bom. Então vamos pra porrada. Vamos? Eu já equipei aqui a arma também? Não, não equipei. Ah, consegui arma 5 estrelas pra tomboyzinho aqui. Esse aqui acho que eu vou deixar assim mesmo. Pode ser. Tá bom. Qual deles, hein? Qual deles? Ué, o que aconteceu? Ah, estamos aqui. Então, beleza. Pessoal, ou uma pessoa que tiver aí. Emerald. Cara, tentando voltar aqui às lives, né? Esse canal aqui, enquanto eu não tiver disciplina de ter uma certa regularidade, vai ser difícil, né? Ah, mas sei lá, de vez em quando dá vontade de fazer alguma coisa, né? Ainda mais com essa mania de ficar em Twitter aí. Twitter pode ter todos os seus problemas, ele pode ser uma janela pro pior do ser humano, mas a verdade é que, tipo, alimenta um pouco o dia a dia com o assunto, né? Vai você. Sei lá, acho que a gente convive tão pouco, ainda mais depois dessas épocas de pandemia, que acaba sendo um lugar pra você ter um simulacro ali de convívio social, né? Então fica difícil largar. Espero que algum dia eu tenha uma vida um pouco mais completa pra não precisar tanto disso, né? Mas por enquanto estamos aí. E. Uhum. Aí. Tá, o que eu queria dizer, né? E de vez em quando, por causa sempre tem uma treta, sempre tem uma conversa, aparece algum assunto sobre o qual eu tenho a impressão de que eu conseguiria opinar alguma coisa, né? Porque, sei lá, a gente tem mania de ter opinião sobre tudo, mas são poucas coisas que a gente realmente se sente seguro. E é até bom que tenha saído de moda um pouco, porque agora não parece que eu tô simplesmente indo no hype, né? Que tem um pouco a ver com essa. Um pouco não, tem bastante a ver com essa questão da guerra, né? Da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não é a única guerra que está acontecendo no mundo, mas está bem em voga, né? Pelos motivos que for. Tadinha, vai ter que casar à força. E. E me faz pensar, né? Como foi. Como a gente nunca pode confiar 100% em ninguém, assim, ou esperar. Não é confiar, digamos assim, mas nunca pode esperar completamente que as pessoas sempre vão ter a posição mais sensata, né? Ou pensar que um certo grupo de pessoas, no qual normalmente você se inclui, tá imune a alguma coisa, né? A gente nunca tá imune a nada. Nunca tá imune a qualquer coisa, né? Nunca está imune a nada, é uma daquelas duplas negativas do português que sempre dão uma certa dor de cabeça. Mas, por exemplo, o caso da pandemia, eu me decepcionei com muita gente, não deveria, né? Porque eu não deveria ter esse tipo de expectativa antes disso tudo. Mas, vamos dizer assim, uma parte da direita, vamos dizer assim, que não queria ser tão associada ao bolsonarismo, aceitou todo o discurso de, sei lá, de prevenção da pandemia, fique em casa, não, isso é responsável, não vamos ser conspiracionistas, esse tipo de coisa. Teve um monte de gente que abraçou isso aí para tentar mais por uma necessidade de se distanciar de uma ala mais ideológica do que realmente por olhar e pensar, pô, isso aqui faz sentido ou não, isso aqui é exagerado ou não, entendeu? Eu me decepcionei com muita gente nessa época por causa desse esquema e
e revela um pouco uma das maneiras em que você pode errar em relação à opinião, né? Justamente de quando você tem muita informação ou muita polarização, vamos dizer assim, informação de grupos, que é como que o medo de você ser taxado de alguma coisa feia te, te, te cega, né, para algumas coisas. Muita gente embarcou nisso aí porque, por exemplo, eu não quero ser associado a conspiracionistas, antivacina, esse tipo de coisa. E é uma coisa ruim. Esse lado é uma coisa ruim. Por exemplo, você fica muito preocupado com a sua reputação. E fica muito preocupado, às vezes, em sinalizar virtude, alguma coisa assim. Só que uma coisa que muita gente não percebe é que você não tem como... como em boa parte das coisas, né? Você não tem como errar só pra um lado, né? Vamos... Eu não sou um leitor ávido, mas pelo que eu ouvi falar, acho que Chesterton diz que a heresia, vamos dizer assim, é uma verdade exagerada, né? Você pode ter motivos para assumir uma determinada posição, seja de confiança, seja de ceticismo, ou de respeitabilidade, ou de subversão, qualquer coisa assim. Só que se você leva isso às últimas consequências simplesmente pela necessidade de manter essa posição, você muitas vezes vai errar, né? A heresia é uma verdade exagerada. E eu percebo isso acontecendo bastante agora, com talvez o mesmo grupo que se sentiu um pouco acima do bem e do mal, assim, não acima do bem e do mal, mas que se sentiu um pouco acima da propaganda, vamos dizer assim, que se sentiu blindado contra a propaganda durante a pandemia, agora por essa mesma ideia, vamos dizer assim, por essa mesma... qual que é a palavra certa? Por essa mesma vaidade, vamos dizer assim, de estar... Vaidade ou sensação de estar protegido da propaganda, abraça coisas assim que não fazem muito sentido simplesmente porque se opõem à propaganda como se fosse uma só, né? A propaganda mainstream. Até na hora de fazer o título dessa live eu fui colocar: você não é imune à propaganda. Isso propositalmente não tem uma crase ali. Porque teria uma crase se tivesse um artigo junto com o... Como é que é mesmo? Junto com o pronome, né? Preposição. Enfim. Porque não, implicaria que existe uma propaganda só. E essa é a sensação que muita gente tem, né? Que existe só uma propaganda, propaganda mainstream, propaganda dos grandes meios de comunicação, e se eu for na contramão disso aí, eu não estou sendo manipulado. E não é verdade, existem muitas propagandas. É uma pressuposição esquisita, né, que pensar que todas as pessoas filhas da puta do mundo não são filhas da puta entre si. Tipo, não existem facções ali, não existe uma pessoa tentando ganhar em cima da outra. Todas elas lá, entre elas estão colaborando. Então existe uma narrativa só, já bem definida, e qualquer coisa diferente disso é subversivo, né? Está contra a narrativa, está contra a propaganda, está contra o sistema. E cai em muito conto do vigário por causa disso aí, entendeu? E pra não enrolar tanto, deixa eu ver aqui. Só deixa eu ver. Lubu, sim, ele é muito legal. Bom, vamos pra porrada, né? E a gente vê muito nessa questão aí da guerra. Porque, por exemplo, beleza, eu até entendo nesse sentido de você pensar, as pessoas elas querem sinalizar virtude pelo assunto do momento. E o assunto do momento agora é você, hashtag Stand for Ukraine, né? Tem aquela coisa, todo mundo que tiver a bandeirinha da Ucrânia no nick, você já sabe que vai ter a opinião de NPC, uma coisa assim. E tem um certo fundo de verdade nisso, porque muita gente que está, vamos dizer assim, apoiando a Ucrânia, até incondicionalmente, sabe, tá se comportando como um NPC, tá engolindo qualquer notícia favorável. Mas o que me incomoda muito é que o pessoal perdeu o filtro, assim, e engole absolutamente qualquer coisa que simplesmente se opõe a isso. Isso acontece, como a gente tem mania de ficar importando coisa de fora, né? Eu vi esse fenômeno acontecendo nos últimos anos bastante entre libertários gringos, né? Até mesmo os que a gente pensaria que são muito inteligentes, o pessoal do Instituto Mises e o caramba. E a gente tá importando aqui, né? Em parte,
em parte até pelo grande importador das ideias de Instituto Mises americano, que seria o Instituto Rothbard, né? Que eu vejo fazendo isso toda hora. E começa a dar voz e moral pra uma galera assim que não deveria ser levada, não é que não deveria ser levada a sério, mas que não deveria ser respeitada de maneira nenhuma, pelo simples fato de que, pô, eles estão se opondo à narrativa. Blogueiras, comunistas e o caralho. Simplesmente porque repetem alguma coisa que dizer, nós estamos contra a propaganda do regime. O regime, o imperialismo americano, como se só existisse só um imperialismo, como se só existisse um regime, como se só existisse um grupo de pessoas querendo poder no mundo. Nossa, eu tô fazendo altos cagados aqui no jogo. Mas E é uma coisa assim, pô cara, chega ao ponto de que, por exemplo, pra você manter a postura de ser contra o sistema e não concordar e não endossar alguma coisa mainstream a todo custo, tem que sustentar narrativas que não tem nem cabimento, entendeu? Eu vejo até, por exemplo, o caso da... Pra você ver uma situação em que a propaganda, assim, o pessoal caiu como um patinho. E de certo modo até eu, pra falar a verdade. Não tô aqui querendo tô querendo aqui pra ser hipócrita. Ficar aqui sendo hipócrita e me colocar na posição, não, eu sou imune, vocês não. Como se eu estivesse enganando. Eu já caí muito contra do vigário, eu já caí muito papinho. Eu também não sei o que tá acontecendo de fato. É difícil saber. Eu também aqui não vou ficar forçando aquele discurso clichê de a verdade está no meio do caminho, né? Se alguém falar que 2 mais 2 é 4, alguém falar que 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 não passa a ser 4,5. Mas em situações mais complexas como essa, é difícil você ter ficar aceitando uma fonte que parece endossar uma narrativa só, né? Nossa, tô quase morrendo aqui. Eu lembro que um pouco antes da guerra estourar, tinha pipocado uma comparação, né, da propaganda do alistamento. Pegava a propaganda do alistamento norte-americano, aí mostrava lá um desenhinho falando de, sei lá, de minorias e alguma coisa assim, todo tipo de coisa que a gente identificaria como alguma coisa de justiceiro social. E daí comparava com a propaganda do alistamento russo, né? Pô, os caras botam lá o Giga Shed, acorda às 4 da manhã lá, toma um banho gelado, já começa a ir pro treinamento militar e pau. E o pessoal fala, olha só como mudança de mentalidade. Se a Rússia entrasse numa guerra, não ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos, que não iam conseguir não conseguiram resolver a guerra no Afeganistão, não conseguiram resolver nada, são incompetentes. E tinha essa expectativa, né, quando estourou a guerra na Ucrânia. A pessoa, pô, a Rússia vai atropelar os caras. E não foi isso que aconteceu. Não tô dizendo que a Ucrânia tá vencendo, não tô dando uma aqui de Peter, né? Antes que pensem que eu tô na mesma onda dele, de achar que tudo ali é maravilhoso, Zelensky é um herói, alguma coisa assim. Não tem nada disso aí não. Mas a Rússia não tá ganhando, até porque ela que perdeu o território, entendeu? Então ela tá na desvantagem, ela tá na defensiva. Talvez alguma coisa mude hoje aí com essa suposta contraofensiva, mas pelas coisas que eu tô ouvindo pode ser que isso aí acabe flopando, mas eu não sei mesmo. E a questão é a seguinte, ficou essa expectativa por causa da propaganda lá, do comercial do alistamento, sabe? Como se isso por si só mostrasse que a capacidade bélica, militar, estratégica dos caras fosse negócio de outro mundo. São os russos são baseados, os russos são sheds. Que é uma coisa muito estranha, né? O país com um dos países menos religiosos e com maior quantidade de aborto da Europa, e o pessoal botar como modelo de, sei lá, de retorno à tradição aí, muito por influência dessa galera, sei lá, eurasiana, alguma coisa assim, que acha que o Oriente vai remoralizar o resto do mundo, né? Mas e muita gente quebrou a cara com isso aí, né? Agora tem outras narrativas de pensar, não, mas a maneira russa de fazer guerra é diferente. E tem especialistas aí no Twitter que estão há 4 meses falando que a Rússia está prestes a quebrar as linhas de defesa ucranianas e nada ainda. Então, e o pessoal fica reforçando isso aí, né? Até mesmo logo que começou, tinha até pra sensibilizar, vamos dizer, também é um tipo de propaganda, né? Pra sensibilizar muito outros países, se colocava
cenas de destruição, né? Olha o bombardeio que os russos fizeram, destruíram isso, destruíram aquilo. E daí, ao mesmo tempo, se colocava outras imagens de outras fontes falando, não, mas não tá acontecendo nada, e mostrava uma cidade, não sei em que época, mas toda bonitinha assim, toda tranquila, nada acontecendo. E daí você começa a se perguntar, pera aí, mas parece uma coisa contraditória, né? Se eu tenho que acreditar que a invasão tá de vento e popa, né? Que a Rússia tá tratorizando as defesas ucranianas, o que deveria se esperar é justamente que tivesse destruição, né? Mas ao mesmo tempo você tem que sustentar que, tipo, nada tá acontecendo, mas ao mesmo tempo a Rússia tá ganhando tudo. E é aquele tipo de coisa que você fica pensando, pô, ou é uma coisa ou outra, entendeu? Você não pode ter o melhor dos dois mundos. Nossa, os aliados estão perdendo aqui. E você fica se perguntando, sabe? O pessoal para pra pensar na consistência do que tá dizendo. E sabe, não é permitido. Não é que não é permitido, mas não. Tem pouca gente dissidente nesse sentido, porque qualquer coisa que você diga que endosse algo veiculado pela mídia mainstream seria uma forma de você apoiar o regime, você apoiar, não sei, o sistema ou alguma coisa do tipo. Sem se dar conta de uma coisa assim que deveria ser óbvia para a maior parte das pessoas, né? Que usam, sei lá, 2 neurônios. Que existem verdades convenientes. Não é mesmo? Por que isso não poderia acontecer? Por que não pode ser... uma determinada coisa é verdade e ela é conveniente para uma determinada narrativa. Imagina o cara o jornalista da grande mídia, do sistema, falar, não, isso aqui seria útil eu falar, mas como é verdade eu não posso, porque eu sou do mal. E eu não posso falar verdades em hipótese alguma, mesmo que elas me beneficiem, sabe? É uma coisa... é uma coisa que não tem muito cabimento. Nossa, esse jogo tá uma loucura. E aí, por exemplo, se eles mostram uma imagem de destruição em alguma cidade ucraniana, eu não posso acreditar, mesmo que isso colabore pra narrativa de que a Rússia, na verdade, tá ganhando a guerra, eu não posso falar porque, não, mas saiu na mídia, então eu não posso... eu não posso concordar com isso, eu tenho que dizer o contrário. E fica um negócio meio... vira uma dissonância cognitiva, entendeu? De pessoas que se sentem imunes a qualquer tipo de manipulação. E você vê isso muito entre... como eu falo, o que me preocupa é ver isso muito entre libertários, né? A gente tá importando isso dos libertários americanos, que muitos deles estão aderindo a essa ideia de que existe uma coalizão possível com a esquerda anti-guerra, se é que isso é possível, né? A esquerda anti-imperialista. Quando na verdade a esquerda anti-imperialista só é anti-imperialismo de um determinado país, né? São contra só contra um imperialismo percebido como capitalista, digamos assim. Mas nós temos interesses em comum, então eles são nossos amigos. Aí fica endossando coisas como, sei lá, Caitlyn Johnstone, como The Grey Zone, mídias assim. Cara, eu vejo, por exemplo, perfis libertários grandes retweetando, tipo, perfis que literalmente tem no avatar lá uma foice e um martelo, entendeu? Tipo, eles não são... Porque se criou essa coisa de, por exemplo, existe a esquerda antiga é que nem a gente tem aqui com o PCO. E mesmo que o PCO de vez em quando diga algumas coisas que são verdade e fique batendo vamos dizer, na esquerda progressista, na esquerda liberal no sentido histórico, vamos falar assim. Acho que eu me lasquei aqui. Nossa. Calma aí. Não quer dizer que eles sejam amigões, entendeu? Não quer dizer que eles não queiram te destruir no fim das contas. Eles ainda querem fuzilar burguês e ainda querem socializar os meios de produção. A única diferença é que eles não estão muito preocupados com a questão identitária, vamos dizer assim, né? Eles não são neoliberais, no sentido de, por exemplo, fazer
um socialismo mais brando, mas que em vez de tentar controlar as coisas diretamente, queira subverter os burgueses ou alguma coisa assim. E não é porque eles criticam essa galera porque eles vão ser amigos, assim, existe uma colisão possível, são pessoas que você deveria celebrar. Tem uma frase de um cara do Hopean.org, que pra variar os Hopeanos lá, acho que são os únicos que estão entendendo alguma coisa, né? De que a solução pro menchevismo, né, dos mencheviques, a solução pro menchevismo do século XX não é o bolchevismo do século XXI. Não é porque essa galera justiceira social aí e mais mainstream tá falando um monte de groselha que a gente deveria apoiar os comunistas raiz na tentativa de ganhar essa briga aí. Eles querem o seu mal do mesmo jeito no longo prazo. E enquanto for útil, eles vão ser seus amigos. Depois, esqueça. Mas assim, a mensagem no fim das contas é que não existe fórmula pronta pra você estar do lado certo das coisas. Na medida do possível, né? Porque eu percebo que existe uma certa... eu não gosto de dizer tara, né? Porque tem uma conotação sexual, mas existe um certo... uma certa tendência subversiva, vamos dizer assim, em qualquer pessoa que adere até hoje libertarianismo, porque não é uma coisa tão mainstream assim, apesar de ter ganhado uma certa popularidade, mas existe uma certa tendência subversiva em quem adere a alguma coisa mais fringe, né? E só que você não pode ser vítima disso, né? Se por um lado isso te ajuda a enxergar fora da... pensar fora da caixa, isso pode ser uma prisão se te impedir de concordar com alguma coisa que... uma verdade que é majoritariamente aceita. Porque a sua preocupação tem que ser entender o que é a verdade, não em bancar o subversivo. Ser subversivo como é que fala? É contingente, né? Se você precisar ser subversivo para assumir uma posição mais verdadeira, seja. Mas se você não precisar, não seja. Não deveria ser uma coisa... não deveria ser uma coisa que precisa ser lembrada, né? E deixa eu ver uma coisa aqui. Desculpa, gente, que eu tenho que olhar o chat depois aqui. O que aconteceu? Ah, pera aí. Será que o... não, o chat tá atualizando, não tá atualizando? Me digam se travou aí, porque às vezes ele não... por causa desse negócio de janelinha é foda. Ah, sim. Porque eu tenho que manter a janela do chat em foco aqui, senão ele dá BO. Tomara que agora não saia. Mas mas a questão é essa, entendeu? Você falou do Dave Smith. O Dave Smith é um cara... é um cara bom nesse sentido, mas até mesmo a galera associada a ele, eu acho que tá meio caindo. Por exemplo, o próprio Tom Woods. Tom Woods é um cara que, pô, tem uma cultura gigantesca, escreveu vários livros, sabe, um monte de coisa. E até ele de vez em quando fica endossando essa galera, entendeu? Ah, não, porque é o regime e alguma coisa assim. Ah, e o Zelensky isso, o Zelensky aquilo. Beleza, cara, o Zelensky pode ser um cara plantado lá, ele pode ser o que ele for. Isso não torna justificável uma invasão, entendeu? O Zelensky não é a única pessoa que existe lá na Ucrânia. Tem todo um povo ucraniano lá que tem uma história, tem uma identidade e tá sanduichado entre, vamos dizer assim, um governo incompetente, marionete de sei lá quem e um expansionismo russo, que é um expansionismo. Não venham me falar de justiça, por exemplo, ah não, mas o Ronald Reagan prometeu pro Gorbachev que a OTAN não seria expandida. Pô, se o problema é a OTAN, por que a simples possibilidade da Ucrânia, a probabilidade da Ucrânia ingressar na União Europeia não era a OTAN, já levou à invasão da Crimeia, entendeu? Não tinha naquela época não existia nada falando sobre a OTAN. E mesmo assim já se sentiram no direito, não podemos deixar a Ucrânia entrar na União Europeia, então vamos invadir aqui. E inventa algum pretexto, existe
proteger alguma minoria, proteger alguma minoria separatista naquela região, minoria russa, que até isso é uma questão meio esquisita, sabe? Você pode até falar por princípios que, e eu não tô aqui negando os princípios, mas você pode até apelar para os princípios e dizer, mas se existe um movimento separatista em Donbass, se existe um movimento separatista na Crimeia, esse movimento deveria ser respeitado, e se o Zelensky não tá respeitando isso, ele é um tirano, alguma coisa assim. Por um lado, sim, mas por outro lado, cara, não vamos ser cínicos de pensar que esses movimentos separatistas estão querendo criar regiões independentes, né? Não existe o movimento separatista da Crimeia ou de Donetsk e Luhansk, eles não estão tentando criar entidades independentes. Se fosse criar lá um paizinho pequeno, eu até apoiaria. Mas a gente sabe muito bem que eles estão querendo se separar para se unir a um país muito maior que a Rússia. E a Rússia não tem o melhor dos históricos no sentido a respeitar minorias, né? Vamos lembrar que eles fizeram guerra civil na Chechênia, e eles têm um monte de zonas administrativas lá, semi-independentes, que tem povos minoritários, que não tem a possibilidade de ter o próprio país. A própria história da União Soviética é isso. É uma história de você não só manter povos diferentes sob um único comando, como ainda fazer engenharia social para diminuir a força dessas identidades, né? Boa parte da galera russa que existe na Crimeia e em Donbass são parte dessas migrações forçadas que o governo soviético fez. E parte de projeto de russificação, nem mesmo de imigração, mas de russificação no sentido de proibir o ensino da língua ucraniana, que até alguns estudiosos russos até hoje estão chorando por causa disso. A existência da língua ucraniana é uma opressão, é russofobia, sabe? É uma inversão completa. Você pensa que esse tipo de inversão de pensamento só existe entre a esquerda identitária, você está muito enganado. Ou, na verdade, entre a nova esquerda, né? Porque a esquerda sempre é identitária. Se ela tem, pela lógica de luta de classes, né? A esquerda socialista ela sempre vai ser identitária, seja por fatores socioeconômicos ou por qualquer outra coisa. Não fique se enganando achando que existe uma velha esquerda que é a raiz e quer combater e alguma coisa assim, e quer buscar a verdade ou alguma coisa do tipo. Todos eles vão manipular de alguma maneira. Não é porque um tá brigando com o outro que eles não tem um bom aí. Entre Trotsky e Stalin, quem que você apoia? Ninguém, eu quero que eles se matem, pô. O pessoal tá passando um perrengue aqui, peraí. Ixi, correu. Arregou Guan Yu. E, pô, isso me incomoda pra caramba. É até questões históricas, sabe? Você vê que existe uma certa ignorância relacionada. Eu cansei de ver nego compartilhando aquele mapa lá. Eu até já zoei isso aí. Que tem, por exemplo, a Ucrânia é um país... Olha o negócio, né? A Ucrânia é um país de mentira. Aí mostra lá um desenho. O território da Ucrânia era só isso aqui. E era simplesmente uma região fronteiriça. Foi o Império Russo e a União Soviética que criou esse território. E agora essa questão de independência é de mentira. Os ucranianos, na verdade, são russos. E Dego compartilha isso aí como se fosse, sei lá, uma verdade secreta, entendeu? Como se fosse um super conhecimento, assim. Quando é simplesmente falta de... falta de conhecimento, né? Porque se você sabe da história do povo ucraniano, eles têm uma raiz comum com a Rússia por causa da migração dos escandinavos da Suécia, né? Vikings, vamos dizer assim, né? Que ocuparam aquela região, teve ali uma mistura com o povo eslavo que já existia, e surgiram lá o povo chamado Kievan Rus, né? Os Rus de Kiev. Que Kiev foi uma cidade que surgiu antes de Moscou, né? Muito antes. Só que isso em um primeiro momento, né? A partir de um certo ponto começou a ter uma certa fragmentação e surgiram vários principados, né? Um deles foi o Principado de Kiev. Existe o Principado de Kiev, existe o Principado de Novgorod, existe o Principado de Vladimir, que é onde depois surgiu Moscou, e vários outros. Aí teve invasão mongol, e aquilo ali acabou, com o tempo acabou vendo uma separação maior entre esses principados, porque eles começaram a ficar isolados por causa de conquistas e outra coisa. Aí depois, sei lá, Reino da Rutênia, anexação lá pelo Reino da Polônia-Lituânia, entendeu? Tipo, eles têm histórias separadas. Eles têm até etnicamente, acabam se separando porque o ucraniano acabou ficando mais próximo dos eslavos do oeste, e os russos talvez tiveram uma proximidade maior com os povos das estepes, e aí tem os cossacos no meio.
Entendeu? Tipo, os caras têm história desde muito antes de 1600 e cacetada, que é quando os caras colocam um mapinha lá. É o típico caso de manipulação, porque em algum momento da história, o reino da Polônia e Lituânia foi dividido entre a Alemanha, entre a Áustria-Hungria e a Rússia. Então, se você fotografar naquele momento, você vai poder dizer, olha só, a Ucrânia não existia. A Polônia não existia. E daí você vê, mostra o país surgindo depois daquilo e você consegue criar a narrativa de que aquilo era um país artificial, viu só? Inventaram do nada isso aqui. Mas se você voltar um pouco, você vai ver que os países não existiam, eles foram conquistados e depois surgiram de novo. Então aqueles povos, aquelas identidades existiam. Mas nego quer se achar muito inteligente porque alguém compartilhou um mapinha lá, como se estivesse mostrando uma verdade secreta do como o ucraniano é um povo fake, e não sabe que tá caindo numa propaganda, né, pô? Pera aí. Sim, eu concordo, Emerald, que no fim das contas o problema, o perigo maior é o mainstream, porque o mainstream tem mais força, o mainstream tem mais recursos. Mas é, às vezes é melhor também você arrancar certos males pela raiz, né? Você vê movimentos se formando, não é preciso ser necessariamente libertários, né? Mas existe uma impressão de que pode existir coalizão com certos grupos. Você vê muito, tem muito caso, no caso da guerra, você tem muito caso do pessoal ligado ao Dugin aí, é, eurasiano, que pensa que existe algum tipo de superioridade intrínseca do leste com relação ao oeste. Isso vai muito longe, vai. Até uma vez eu tava conversando com o próprio Facínora, numa das lives antigas, dessa coisa de movimento de. O Olavo fala disso, né? Dessa coisa de movimento nova era, né? Que nos filmes em filmes mais recentes você vê muito essa tendência de que o cara que é não ocidental na história, ele tende a ser o mais inteligente. Tem aquele filme do Robin Hood lá do Kevin Costner, né? Kevin Costner? Sobre o Robin Hood, que por alguma razão no filme ele tem um amigo Mouro, que é interpretado pelo Morgan Freeman. E aí no filme fica muito claro, assim, que eles põem o Robin Hood como se fosse aquele cara da Europa medieval, que ele é burro, que ele é ignorante, e ele só quer, e é violento, quer dar porrada. E o amigo Mouro dele, pô, é o cara inteligente, o cara tem uma luneta, ele sabe usar luneta. Aí o Kevin Costner vai lá olhar pela luneta lá, ele vê tudo mais perto, né, e pensa que tá perto dele, assim, começa a puxar a espada, tipo, como ele é burro, ele é um europeu burro. E o cara que é do e o cara que é Mouro, do norte da África, ele é sábio, ele é inteligente, ele tem tecnologia. Entendeu? Tem essas coisas assim, no começo mais sutis, mas ao longo do tempo você vai mostrando. Principalmente esse hype em relação à cultura oriental, vamos falar assim. Eu tô sendo meio hipócrita, eu sou meio otaku. Eu tô jogando Dynasty Warriors, que é a história do período dos 3 reinos da China. Eu não tô dizendo que isso não tem valor, isso aqui é interessante pra caramba. Só que nego fica, porra, Sun Tzu, e fica lendo Arte da Guerra, sem se dar conta de que existe material. Se você, por exemplo, eu quero saber sobre estratégia militar, existe material muito melhor, como por exemplo do von Clausewitz, que ele escreveu tratados muito mais completos que o Sun Tzu, e o pessoal não dá moral porque, porra, mas ele era um alemão burro, entendeu? Ele era um prussiano. A inteligência, mesmo a sabedoria, está nos povos orientais. E nossa, vou jogar no hard isso aqui, os caras não estão dando nenhum, hein? Meu amigo, eu tô quase morrendo. Morri. Mas. E tem essa galera, entendeu? Que se aliou a isso, porque tem a sensação. O pessoal subscreve essa ideia de que sempre existem só dois lados, né? Por exemplo, existe. Existe o mainstream, existem os globalistas e esse tipo de coisa. E qualquer coisa que se opõe a isso é a subversão, é os caras que realmente estão lutando pela liberdade, alguma coisa assim. E é engraçado como a cabeça de muita gente buga com isso, né? Você pega casos, por exemplo, assim como o do Glenn Greenwald, que pra mim é muito icônico, entendeu? Que nego fica assim, peraí, mas o Glenn Greenwald, ele, na época lá da Dilma, ele foi o cara responsável por vender a tese de que o impeachment da Dilma foi um golpe.
Só que agora ele é o cara que tá reclamando dos democratas. Então, pô, então ele é legal. Ele meio que. Não que apoiou o Trump, mas meio assim, defendia o Trump, ou critica o Joe Biden, ou talvez a mesma galera em volta dele tá vendendo tá falando as informações de, por exemplo, essa guerra da Ucrânia aí é um negócio fake criado pelas potências ocidentais. E alguma coisa assim. E a cabeça do pessoal buga, porque aparentemente só existem dois lados. Ou você tá do lado do mal, que seriam os globalistas e o PT no Brasil, ou você tá do lado certo, que seria, sei lá, o pessoal nacionalista e o Trump e alguma coisa. Então, quem fala desse lado aqui, tudo que falar tá certo. E não tem a noção de que, por exemplo, podem existir mais facções. Na minha cabeça, tipo, eu ponho a mão no fogo disso, que pra mim, por exemplo, o caso do Glenn Greenwald é justamente o caso de um cara de uma terceira facção, que é dessa esquerda, vamos dizer assim, que é de uma esquerda não liberal, vamos dizer assim, que é que seria o cara que, por exemplo, pô, vai apoiar os governos bolivarianos da América Latina, vai apoiar a PT, vai apoiar, sei lá, o Morales, vai apoiar o Chaves, o Maduro, esse tipo de coisa. Vai ter uma, talvez até uma aliança, uma simpatia pelo bloco russo-chinês, alguma coisa assim, mas vai estar se opondo à esquerda americana, porque a esquerda americana é uma esquerda neoliberal. Entendeu? Pra mim, nesse arranjo, faz muito mais sentido a postura do Glenn Greenwald, dele defender o Lula e a Dilma, mas ao mesmo tempo sentar o pau na esquerda americana. Só que o nego já tem na cabeça que só existem dois lados. Existe o mainstream, existe o sistema e existe outra coisa. Então o Glenn Greenwald é legal, então o que ele fala tá certo. Ele vai ficar lá chilando não ele necessariamente, mas alguma pessoa da mesma laia dele vai ficar chilando lá a Rússia, vai ficar falando mal do Zelensky. Então se ele falou, e ele é o cara que tá do nosso lado em relação a outros assuntos, então ele é legal, entendeu? E faz parecer que não existe. Só existe uma coisa ou outra. O próprio caso do RT. Acho que eu não vou jogar com esse cara de novo, não. O próprio caso do RT.com. Que é RT.com? RT.com é o site, mas o Russia Today, né? O canal. Um dos principais canais da Rússia, né? Pô, esse canal, toda hora tem entrevista com o Peter Schiff, tem entrevista com o Ron Paul, tem o Daniel McAdams, que é do Ron Paul Institute. Elas ficam pensando, pô, mas esses caras aqui estão apoiando os libertários, então. Então a notícia deles é legal. Aí você vê a notícia deles, obviamente tá lá, é um canal da Rússia, eles vão estar sentando pau na Ucrânia. Pô, então esse aqui é o lado bom, esse negócio da Ucrânia é tudo fake, você fica desse lado. E não se dá conta de que, por exemplo, quando uma pessoa faz alguma coisa, quando, sei lá, qualquer formador de opinião fala alguma coisa, você não pode partir do princípio que ele parte das mesmas premissas que você. Tipo, imagina só, não faz nem sentido. A gente pensa, pô, a CNN, a MSNBC e, sei lá, aqui a Globo, todos eles são braços do sistema e eles vão falar aquilo que beneficia o sistema. Aí você vai lá pra Rússia, tipo, o canal que põe lá, tipo, TV afiliada do governo. Tipo, você vai dizer que eles lá não vão estar do lado do poder, entendeu? Eles não vão estar do lado do sistema de lá. Porque na sua cabeça só pode ter um sistema. Mas o RT tá fazendo oposição à CNN, então, tipo, eles são o outro lado, então eu vou apoiar eles. Sem se dar conta, tipo, eles estão do lado do governo de lá, e o governo de lá tem os interesses de lá. Tipo, como é que a pessoa não entende isso, entendeu? E fica, tipo, não, são as minhas fontes alternativas. O RT foi elevado a um status de mídia alternativa por mais institucionalizado que ela seja. Simplesmente porque tá fazendo oposição ao que a gente percebe como uma mídia mainstream. Entende? Não é nem. Eu até entendi o que o Emerald falou ali, mas o problema não é nem estar contra o mainstream. O problema é que existem vários mainstream diferentes. E nego fica com essa ideia que existe um corpo só, assim, uma entidade única, que não tem o menor cabimento. Pelo menos pra mim, né? Se alguém quiser me convencer da tese do Guiniana que só existe bloco atlantista e bloco eurasiano, estamos sempre abertos aí, mas vai ser difícil. Era essa mesmo que eu queria? E aí, por exemplo, voltando ao assunto, né? A gente tem que partir das premissas que as pessoas partem.
Você não pode pensar que simplesmente porque o RT chama lá o Ron Paul pra fazer uma entrevista que eles estão pensando, ah, então isso mostra que o Russia Today é cheio de libertários e eles querem o livre mercado e esse tipo de coisa. Cara, minha visão pelo menos, o pessoal do Russia Today é tão sossa quanto, ou até mais, quanto, sei lá, um cara da CNN. O problema é o seguinte, se eles são sócios, se eles partem desse princípio, eles acham que livre mercado, que o fim do expansionismo, do imperialismo, enfraquece um país. Então, se eles acreditam nisso, é óbvio que eles vão endossar o cara que está vendendo para o outro lado, que está vendendo para o país inimigo dele, essas ideias. Se eu achar que o livre mercado enfraquece um país, eu vou chamar vamos falar assim, propagandista, o defensor de livre mercado do país que eu não gosto, pro meu canal, para dar voz para ele, para vender essa mensagem para lá. Mas eu não vou passar pros meus, entendeu? Pra mim, essa é a ideia do Russia Today ou alguma coisa, ou algum canal semelhante. Eles querem essa ideia sendo vendida pro inimigo dele. É a mesma coisa, por exemplo, existe, eu não sei, eu não tenho as fontes, por exemplo, essa ideia de que boa parte do que a gente chamaria de escola de Frankfurt, ou dos primeiros teóricos que formaram essa nova esquerda, eles não tinham espaço dentro do mundo soviético, do mundo socialista antigo, só que eles eram patrocinados por esse bloco. Porque, por exemplo, essas ideias a gente sabe que isso aí é uma merda, mas a gente não quer isso aqui. Mas financia o cara lá, porque a gente sabe que isso corrói a sociedade de lá. Sei lá, se você acreditar em tudo que Yuri Bezmenov, ou esse tipo de, vamos dizer assim, de whistleblower disse, né, no passado, a ideia é mais ou menos essa, e é mais ou menos o que canais basicamente estatais russos fazem hoje. Só que o nego fica com esse pensamento binário, entendeu? E é engraçado o mesmo tipo de pessoa achar que tá acima que é imune a qualquer tipo de propaganda e manipulação. Quando ao mesmo tempo que cai como um patinho nisso. Cai como um patinho nisso, de coisa mais mainstream, e cai no papo de gente que fica aí perambulando pela internet com papos assim de conhecimento oculto ou de subversão, que nem eu falei. Caitlyn Johnstone, até antiwar.com, que supostamente é um site libertário, tem Scott Horton, esse tipo de coisa. É os caras que ficam lá, tipo, entendem ao mesmo tempo que existe uma forçação de barra gigantesca da esquerda identitária em chamar todo mundo de nazista e de fascista, mas quando pega um cara desse e fala assim, mas os ucranianos lá são nazistas, e compartilha um monte de notícias sobre isso, o cara aceita na hora, entendeu? Não tem questionamento nenhum. Eu não consigo entender isso. Mas eles são a esquerda raiz, então eles estão falando a verdade. Porra, bicho. Sabe, isso aí é um negócio que não dá pra entender. Você sabe que a histeria fica chamando todo mundo de nazista por causa, sei lá, de uma opinião, mas ao mesmo tempo se o blogueiro lá, baseado e red pilado, fala que os ucranianos são todos nazistas, você aceita na hora. Tipo, tá tendo literalmente uma invasão, os caras estão bombardeando o país inteiro, a Rússia bombardeando o país inteiro, mas o grande problema é que o cara do batalhão Azov tem uma tatuagem lá com um sol negro, alguma coisa assim. Então tá beleza, tá justificado. Então pode matar a população toda lá mesmo. Porra, bicho, é difícil, né? Fica bem difícil. E esse cara se acha inteligentão. E eu não tô dizendo que não tem alguma coisa errada lá do ucraniano. Eu não tô dizendo que não existiu alguma tirania na maneira como lidaram com a situação das províncias lá de Donbass, de Luhansk e da Crimeia. Deve ter movimento separatista legítimo lá. Mas o problema é você ficar apontando pra esse tempo todo. Mas isso aqui. Você fala, pô, a Rússia tá invadindo. Mas e o imperialismo americano? Mas e a foto do Zelensky? Tipo, esse whataboutismo aí constante é um negócio que parece resposta de NPC, sabe? Você não precisa ficar botando I stand with Ukraine no seu perfil, qualquer coisa assim. Mas entender que nesse ponto específico da invasão, tipo, eles estão sendo os agredidos, não os agressores. E é muita inocência da sua parte dizer que não acredita em políticos de maneira geral, mas quando o Putin vai lá e fala que ele quer proteger os movimentos separatistas e denazificar a Ucrânia, você aceita isso na hora, entendeu? Como se ele não fosse um político também.
Como se ele não fosse o cachorrinho do Boris Yeltsin desde sempre. Pô, é um negócio meio bizarro. Eu tô falando bastante desse assunto, mas ele ilustra uma coisa de uma maneira geral, sabe? Esse ímpeto de abraçar qualquer coisa que pareça subversiva sem pensar se é verdade ou não. E às vezes nessa acabar dando palanque e até apoio pra gente que é tão desprezível quanto o cara que tá lá na bancada da CNN, entendeu? Às vezes até mais. Pelo menos por enquanto eu não vejo gente na bancada da CNN pedindo por genocídio, alguma coisa assim. É muito difícil jogar esse jogo sem prestar atenção nos comandos aqui que o pessoal dava. Nossa, aqui eu tô lascado, cara. Vou pro outro lado. Vamos ver o que o pessoal tá falando aí. E o PT. É, exatamente, é irônico, né? Que o pessoal que é contra o identitarismo, mas ao mesmo tempo tá louco pra fazer parte de algum grupo mais descoladão, né? O problema não é fazer parte de um grupo, o problema é se você tá fazendo parte do grupo mainstream, NPC ou não. Só que isso é coisa de NPC também, né? Você é igual esses caras aqui que não te batem no jogo, eu fico atropelando com... Eita, esse cara me bateu, esse cara é red pilado, né? Eita porra. E é aquele negócio, cara, eu não tô querendo me colocar aqui como o cara que tá... Ah não, eu de fato estou acima da propaganda, eu não sei o que tá acontecendo, eu tenho minhas preferências, eu tenho minhas tendências. No meu mundo perfeito aí, o que aconteceria seria que, sei lá, todos os países do leste europeu se aliassem, criassem um bloco próprio, se vingassem da Rússia, mas saíssem da OTAN. Pra mim aconteceria isso aí, sabe? Porque acho que o povo eslavo já se fudeu bastante já. Mas se eu tivesse que escolher entre a Ucrânia e a Rússia ganhar a guerra, eu escolheria a Ucrânia. Pelo simples fato de que é o país menor ali. Mas eu sei que isso tem consequências, eu sei que isso colabora com uma narrativa. Eu sei que existe um lado negativo disso aí. E eu tô sendo tendencioso em algumas coisas que eu tô falando, mas pelo menos reconhecer, entendeu? Eu tô longe de ser um cara baseado em red pilado. Na verdade, bem o contrário disso. Só que pelo menos eu acho que eu não tenho essa tara de parecer isso aí, né? Tem muita gente que é extremamente NPC, mas se acha iluminado. Nossa, tô apanhando muito aqui. Acabou o especial, vambora. Eita. Agora eu me lasquei. Ah, difícil, hein? Bem difícil. Tem que pegar uma fase mais fácil. É... E não sei, cara. Esse negócio já se prolongou por tanto tempo. Eu vejo tanta gente caindo nisso, entendeu? E se fosse só questão de estar errado, beleza, entendeu? Só que nessa de estar errado acaba dando voz, acaba endossando gente, porra, que não tem como, cara. Que em qualquer outro momento você saberia que a pessoa não presta. Mas nessa, eles estão criticando o I Stand With Ukraine, então eles são inteligentes. Eles estão fora da bolha. Entenda uma coisa, pensar... O problema da frase de pensar fora da caixa é que ela assume que existe uma caixa só. Você pode pular fora de uma caixa justamente para cair dentro de outra. Existem muitas caixas aí nas quais você pode ficar preso.
que eu vou fazer agora, hein? Você tá bufado, pá. Soon my name will echo throughout the land. Essa questão dos. Essa questão dos judeus, eu fico até meio com. É difícil falar, né, cara? Porque. Você sempre acaba atraindo um pessoal emocionado, né? Eu lembro do. Tem um exemplo claro, que acho que é aquele cara do. No More News. Eu não sei nem em que canais, em que sites que você encontra ele ainda. Ele deve estar no BitChute e em algum outro canto. Que é. Tem aquele pensamento. Como é que fala? Pô, o Facínora às vezes comenta que é anticientífico, né? Mas de certo modo é anticientífico mesmo. Que você mostra o negócio. O cara já tem a conclusão pronta, entendeu? Você mostra o negócio pra ele e ele tem que. Ele só pode interpretar aquilo que você mostrou pra ele à luz de. À luz de. Do que ele já sabe, à luz do que ele já concluiu. Que ele começou dizendo que, por exemplo, o Alex Jones ele é sionista, o Alex Jones é isso, é vendido pros judeus. E aí, por exemplo, quando ele foi banido do YouTube, o Infowars chamou ele 2 vezes lá pra entrevistar ele, pra, sabe, sobre essa questão, dar uma moral pra ele. E aí falavam, pô, mas quando você foi banido, você critica os caras, diz que eles são vendidos pros judeus, que ao contrário de você, que você tá falando a verdade. As 2 vezes que você foi banido, eles te chamaram lá pra te dar um apoio. Aí o cara falou, pô, é verdade. Mas deve ter sido só pra criar confusão. Sabe, é aquela coisa assim, o cara já tem a ideia pronta. E se você mostrar um negócio assim que é difícil falar isso, por exemplo, não existem evidências que contradizem alguma coisa, né? Porque esse é o grande problema de você fazer ciência de maneira geral, né? Uma coisa que o pessoal não entende. Agora eu vou entrar numa conversa mais complexa, mas ciência não é. Tem muita gente, pessoal mais universitário, acha que a ciência é só você coletar evidências, coletar dados e de alguma maneira as conclusões vão simplesmente emergir disso, né? Fiz 1000 experimentos e pronto, surgiu a conclusão. Não é isso. Ciência é basicamente você na verdade tem que ter 2 componentes, né? Você tem as observações aqui, tem um conjunto de observações aqui, que é só uma nuvem de pontos, vamos dizer assim, que é um monte de valores, de dados. E do outro lado você tem que ter a sua hipótese, né? Você tem que ter uma coisa que é dedutiva. Você tem que propor alguma coisa. Tem que ser uma coisa internamente consistente. Sua hipótese ela, digamos assim, é dedutiva. E aqui você tem uma quantidade de dados que são obtidos de maneira experimental. Eles são, digamos assim, da experiência. E você precisa fazer essas coisas concordarem de uma maneira, né? Essa sua hipótese é que ela se ajusta a esses dados aqui. Beleza. Mas se eu fizer novos experimentos, ela vai ser capaz de prever os próximos resultados? Conseguiu, beleza. Então essa aqui é uma tese que vale, entendeu? Uma tese interessante. E então não existe muito isso de você simplesmente poder se basear em evidências, né? Por exemplo, eu mudei minha opinião com base nas evidências. Depende, as evidências elas podem quebrar uma opinião que você já tinha antes, mas você vai precisar formular uma nova. De qualquer maneira, às vezes o cara tem uma ideia fixa, assim, ele tem já uma tese na cabeça dele e você mostra alguma coisa assim, pô, seria muito difícil, se isso aqui que a gente observou aconteceu, seria muito difícil isso aí que você tá falando ser verdade. Mas você, em vez de você considerar isso e repensar o que você tá dizendo, ele repensar o que tá dizendo, ele prefere propor uma coisa muito mais complexa para continuar fazendo aquilo que ele disse tá valendo, entendeu? Pô, o Infowars chamou o cara sobre o banimento dele do YouTube 2 vezes. Só que na verdade ele fez isso só como uma tipo de manobra diversionária pra fazer parecer que eles estão do lado da liberdade de expressão, mas ainda assim apoiar a censura do cara, entendeu? Pô, é um negócio muito mais difícil de acontecer do que simplesmente você pensar, pô, acho que eles se solidarizaram, né? O próprio caso da guerra da Ucrânia, teve algum tempo atrás o problema da usina, né? Eu esqueci o nome da usina nuclear, mas acho que é a maior do mundo, uma das maiores do mundo. Explodiu alguma coisa lá, alguma coisa acertou a usina. Olha como é que é o negócio. Em vez do pessoal simplesmente pensar, né, a explicação mais simples, até que surja alguma coisa nova. Provavelmente, alguma munição de artilharia, seja ucraniana ou russa, não sei de quem, acertou a usina. No fogo cruzado, essa está sendo basicamente uma guerra de artilharia, depois que
as linhas defensivas ali se estabeleceram, né? Depois que o front se estabeleceu, tá sendo basicamente uma guerra de artilharia. Então, pô, é tanto pipoco, pode ser que alguma coisa acertou a usina. Não, isso é muito simples. Isso não é só muito simples, isso abre a possibilidade de ter sido culpa russa. Então o que o cara vai dizer? Não, o que aconteceu? A própria Ucrânia sabotou a usina nuclear deles para criar um medo nuclear no resto da Europa e impedir a volta das usinas nucleares no resto da Europa e eles continuarem dependendo do gás russo. Por alguma razão, entendeu? Não continuaram dependendo do gás russo, continuaram dependendo de energias verdes. Só que isso também, de certo modo, beneficia a Rússia, né? Porque eles dependeriam mais do gás ainda. Só que essa parte deixa de lado. Porque não faria muito sentido na narrativa, né? Só que o pessoal precisa fazer todo esse rodeio pra não correr o risco de botar a culpa na Rússia, entendeu? Eu vi isso, cara. É um negócio que... Tá, você pode pensar que é uma exceção ou outra, mas vem justamente desses caras que, pô, estou acima de todo tipo de propaganda e da manipulação da mídia e tudo mais. E você vê esse fenômeno em maiores e menores níveis acontecendo entre libertários, entre grupos, vamos dizer assim, mais dissidentes dentro do Brasil, mesmo que ainda sejam políticos ou alguma coisa assim. Você fica, pô... Não... Tem alguma coisa muito errada aí. E talvez o fato de eu estar criticando essas pessoas, pra eles, seja interpretado como evidência de que eles estão certos, né? Eu sou o isentão aqui, que tá tentando fazer um gatekeeping de pessoas que poderiam ver a verdade, enxergar a verdade, mas não enxergaram por causa da minha influência, ou alguma coisa assim. Que é um dos termos mais abusados, né, o gatekeeping. Eu acho que o gatekeeping existe, ele é até útil em certas situações, mas nem tudo que não é uma posição extrema é gatekeeping, porque nem toda a verdade vai servir pra te... A verdade não está a serviço da sua imagem de subversivo, né? A verdade não está a serviço de nada, ela só é. Ah, esqueci que eu tava indo pro caminho errado. The enemy is still unaware of our movements. We must carefully make our approach to the destination point. Who are you? The northern bridge was supposed to be broken. Eu realmente não tenho muita capacidade pra multitasking não, cara. Eu tô jogando isso aqui, tentando falar e jogando isso aqui igual um lesado. Tô dando 0 dano com isso aí. Mas é isso aí, velho. O que eu tinha pra reclamar era isso. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa aí, eu respondo e a gente pode encerrar. Senão fica muito longo também, ninguém vai assistir, né? Quer dizer, vocês já estão assistindo aí, eu agradeço o pessoal que tá vendo aí. Emerald e o... Pera aí, o Gabriel? Deixa eu ver... É, o Gabriel Oliveira. Obrigado pela presença aí. Pois é, essa questão de como é que fala? Epistemologia já evoluiu bastante, mas quando eu falo assim, eu falo da opinião do universitário médio, vamos falar assim, ou a pessoa I Love Science média, né? Que pelo menos pela maneira como fala, fica essa impressão de que ciência é simplesmente ficar fazendo os experimentos e daí as informações ali vão... Alguma coisa acontecer, vai borbulhar ali e a explicação vai emergir disso, né? E não entendem, na verdade você tem que ter essa convergência, né? Entre uma hipótese dedutiva e um método indutivo, né? As duas coisas têm que convergir para uma tese, vamos dizer assim. Thomas Kuhn é um cara que precisava ler. Tá. Bem isso aí, né? Na verdade nem ama a ciência, né? A maior parte das pessoas não senta a bunda num laboratório pra fazer alguma coisa.
Acho que essa questão de não existir posição decente num massacre, eu já vi o Jordan Peterson usando isso, né? Mas, obviamente, acho que a frase não é dele. Mas, realmente, cara, é uma situação assim, que é foda, cara. Se você procurar ali, você vai encontrar todo tipo de vai encontrar todo tipo de absurdo, né? Por exemplo, o próprio Batalhão Azov. Eu não vou negar que, pô, tem muitos... Na verdade, eu já vi até perfis do próprio Batalhão Azov dos caras endossando. Não, pô, a gente é etnonacionalista mesmo, entendeu? E não tô dizendo que isso é mentira. Mas até aquele momento, pô, a não ser que alguém me mostre aí, encontra aí pra mim os planos de invasão do Batalhão Azov. Pô, eles queriam invadir a Rússia pra matar minorias lá, entendeu? Não, até onde isso aí não tem. Então pelo menos eles estavam lá no canto deles, sabe? E nego querer inverter as coisas, pô, a Rússia invadiu, tipo, objetivamente, a Rússia invadiu, a Rússia começou a bombardear. Você pode falar, ah, não, mas eles estavam oprimindo os grupos separatistas dentro das regiões lá de Donbass e Luhansk, de Donetsk e Luhansk. Beleza, você pode até fazer esse argumento. Mas como eu comentei antes, tipo, esses grupos não queriam se separar para ter independência deles, eles queriam se separar para se unir à Rússia. E provavelmente a contragosto de uma população daquela região também que não queria se separar. Esse que é o grande problema do separatismo territorial, né? Que na verdade vai ser muito difícil ter 100% das pessoas concordando ali. Mas aí fica esse whataboutismo, entendeu? Pô, vamos dizer assim, de maneira mais massiva, em vez de simplesmente lidar com a região, a Rússia está invadindo um país inteiro, bombardeando um país inteiro. E em vez de você dizer e falar, pô, mas isso aqui não é a solução. Falar, ah não, mas e o Azov? Ah não, mas e a tatuagem do cara? Ah não, mas e não é bandagem, é sei lá, o broche que o cara tava usando lá com um negócio que parecia uma suástica, entendeu? Porra, beleza, meu, mas entre o cara usar um símbolo e matar alguém, eu acho que objetivamente você consegue dizer qual que é pior aí, né? Só que fica essa coisa, entendeu? Ah, mas o ucraniano é nazista, então... E até esquisito, né, que você vê até isso no próprio Dugin, né? Que ao mesmo tempo que ele supostamente se opõe ao liberalismo e, porra... E o identitarismo do Ocidente, esse tipo de coisa, na hora que é necessário, você vê apelando pro mesmo tipo de histeria, né? Se você vê o próprio debate do Olavo com o Dugin é um puta pós-moderno, entendeu? Ao mesmo tempo que ele reclama ao mesmo tempo que ele se coloca como uma alternativa a disputa entre direita e esquerda ocidentais, da maneira que a gente conhece hoje, o cara rejeita completamente a ideia de verdade. Esse negócio de verdade, objetivo é um conceito ocidental, científico, alguma coisa assim. Pô, então você é um pós-moderno. Não pós-moderno exatamente, estritamente, mas pô, você tá usando o mesmo recurso de putaria epistemológica de um pós-moderno. Então, pô, por que você deveria ser visto como uma alternativa, entendeu? We have arrived safely at the destination point. Now, let's wait for our other unit to arrive. This should be good. Na verdade, eu até discordo aproveitando que Emerald tá aqui, eu até discordo daquele papo do Tadeusz Russell falando que existe algum tipo de oposição entre marxismo e pós-modernismo, porque a partir do momento que você aceita a premissa marxista de, como é que é mesmo? Polilogismo, né? Que a sua maneira de pensar, a sua verdade, a sua interpretação das coisas vai variar conforme sua situação socioeconômica. Pô, isso aí, pra você expandir disso pra você dizer que não existe você ser completamente cético sobre qualquer alegação de verdade, pô, é um pulo. Né? Você pode dizer só que eles estão em estágios diferentes, mas o princípio é quase o mesmo. Tudo é construção social, no fim das contas. Social, socioeconômica, né? Alguns vão dar mais ênfase para a parte ideológica, vamos dizer assim, e os marxistas vão ser materialistas, né? Na verdade, as ideias são consequências da situação material.
This plan relies on every last member of our forces. We must advance carefully to avoid Mas, casualties. pô, o Zhou Yu aí. Mas acho que é por aí. Assim, eu acho que. Não sei se ele nega. Se o Dugin nega isso explicitamente, mas a questão é que ele se põe como uma alternativa, né? Esse negócio de quarta teoria política. Não, nós não somos liberalismo, nem capitalismo, nem socialismo, nem, sei lá, fascismo. Nós somos a quarta teoria política. Tipo, o cara faz um bem bolado lá e vende isso como se fosse, tipo, a solução de todo problema, né? A síntese de todo problema. Quando, na verdade, na hora que ele é questionado, ele apela pra qualquer tipo de loucura, né? Meu Deus, dá um bolo de gente aqui. Ah. Ô, Lubu, aí complicado, né? Perdi de novo. Pra passar disso aqui eu vou ter que estar concentrado, não vai ter jeito. Mas foi bom pra ilustrar, né? Senão fica só minha cara aqui. Mas não sei, acho que é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Extremamente esquizofrênico, cara. Assim, é claro que é complicado falar isso, porque parece que eu tô caindo no mesmo problema de complexificar, de começar a fazer muito rodeio, né? Mas até mesmo essa questão da filha dele aí, que morreu, tá esquisita, cara. Porque pode ter sido um atentado interno de alguma pessoa que não gostava dele lá, ou sei lá quem fez isso. Não nego essa possibilidade, não vou descartar isso aí. Mas é uma situação muito esquisita, por exemplo, sei especificamente essa história, pô, era pra ele ter pegado o carro, mas ele não pegou. Vai ver, ele só deu sorte, mas não sei. É exatamente isso que você falou do Tadeusz Russell. Eu até entendo que ele fala assim, por exemplo, mas os identitários falam de uma coisa muito. Como falo? Falam de uma coisa muito intrínseca, né? Ah, você nasceu assim, então você tem esse comportamento. Enquanto o lado que vai pelo lado da questão, sei lá, de construção social seria completamente oposto disso. Mas o problema é que esses mesmos os identitários eles também submetem a sua, vamos dizer assim, a sua essência à questão social, né? Existe, por exemplo, sei lá, o cara que às vezes é negro, mas ele tem que ser negro de verdade, entendeu? Se ele for um cara que apoia uma outra ideia, ele perde o status dele. Então, no fim das contas, acaba sendo construção social também. É, no melhor dos casos, não no melhor dos casos, mas no menos complexo dos casos, foi uma ironia da vida dele, né? Que a guerra que ele tanto queria que acontecesse, a guerra espiritual, né? Que ele tanto queria que acontecesse pra expurgar o liberalismo e o pecado, alguma coisa assim, e acabou atingindo o lado dele. E não sei, se foi um acidente, é difícil não me sentir mal com isso, mas ao mesmo tempo a filha dele não era como se fosse uma pessoa passiva nisso, né? Ela endossava tudo que ele dizia. Então. Exatamente. Cara, você consegue encontrar alguma coisa de verdade em quase tudo, entendeu? Eu sei, eu sou meio Olavete, eu fico citando o Olavo o tempo inteiro, mas outra coisa que ele fala que eu acho interessante, por exemplo, se você pega a filosofia clássica tem um sistema bastante coeso, mas com muitos erros pontuais. E a filosofia moderna tem acertos pontuais, mas com um sistema pouco coeso. Então, tem muita coisa assim que você vai pegar tem umas sacadas interessantes em quase qualquer pensador, entendeu? De você pegar e pensar, pô, isso aqui é verdade mesmo. Alguma postura, não dá pra você demonizar completamente. Mas tem que ter sempre essa. Não é legal ser ponderado, né? Não é legal ser ponderado. Eu também não gosto. Fica parecendo que você é molenga, né? Fica parecendo que você é morno. Os mornos eu vomito, né?
Fica parecendo que você nunca quer se comprometer com nada. Mas também ser extremo, assim, ser radical é, pelo simples objetivo de ser radical não vai te levar a muita coisa também, né? Então, pô, você tem que assumir a posição que parecer que tá certa, independente de como isso afetar a sua imagem. Se parecer você fazer mais molenga, mais frouxo, se vai parecer você nossa, eu tô dislexo aqui, né? Vai fazer você parecer o Shed subversivo, né? É, exatamente, né? Parece aquela coisa meio Joel Pinheiro, né? Não, um falou que é 4, outro falou que é 5, então deve ser 4,5. Eu sou muito moderado. Mas você tem que ter pelo menos ponderação na hora de analisar as coisas, né? Depois, por exemplo, a partir do momento que você acha que alguma coisa é o caminho certo, você precisa estar aberto às opiniões, mas também defender aquilo sinceramente, né? Nem que seja para defender sinceramente com convicção uma posição meio termo. Mas você tem que dizer, pô, isso aqui é. Eu tenho minhas razões para pensar isso aqui. Não é simplesmente assumir que o meio termo tá certo por razões de moderação. Fica aquela coisa meio, até uma coisa meio conservadora, né? Pra mim, uma crítica ao pessoal mais conservador, vamos falar assim, conservador gravatinha, que é aquela coisa, não, a moderação, né, a prudência, beleza, são coisas importantes, mas ao mesmo tempo, quando você escraviza a sua opinião pela simplesmente necessidade de manter uma imagem de prudência e sofisticação, você também é só um ideólogo, né? Mas, pô, a questão é isso aí. Ah, agradeço aí a colaboração do pessoal, principalmente do Emerald. Acompanhe lá o Cramericast já fazendo uma propaganda. Gosto muito de ouvir quando eu pego um episódio pra ouvir. E sei lá, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem sem ter sido muito repetitivo ou pedante ou qualquer coisa assim. Mas é um negócio que tá me incomodando bastante ultimamente, entendeu? Parece que todo mundo em algum momento acaba caindo numa conversa fiada. E sei lá, é isso aí. Até a próxima e se tiver, né?